Quando nós lançamos a marca Porto Ponto, há menos de 3 anos, demos um passo importante na consolidação da imagem da cidade. Mas eu tenho que ir um bocadinho atrás. Em 2009, estava eu a escrever um livro que depois se chamou Uma Questão de Caráter, não era sobre o meu, era sobre a cidade do Porto, e analisando várias das questões que parecia ser o paradoxo da cidade do Porto, uma delas tinha a ver com aquilo que me parecia ser a ausência de marca. Ou seja, havia uma imagem que era, se vocês quiserem, havia uma imagem subliminar que era perceptível para todos os portuenses. Portanto, nós não tínhamos dificuldade em entender essa imagem, mas não éramos capazes, não tínhamos sido capazes de a transformar, de facto, numa marca. Poderíamos até recorrer a algumas coisas quase anedóticas, o facto de as várias marcas, porque haviam marcas na cidade, terem elas nomes contraditórios. O Futebol Clube do Porto era Porto, o vinho do Porto era Porto, o aeroporto era O Porto, e era assim que nos conheciam. E isto parecia uma coisa mais ou menos comezinha, nós não a identificávamos. E o facto de nós não a termos identificado teve consequências objetivas e tinha tido consequências nesses anos. Anos que não foram muito felizes, nos anos que eu diria pós-Porto Capital da Cultura, a que tu já te referiste. Nesses anos nós subitamente perdemos a liderança em aspectos que pareciam mais ou menos irrelevantes, mas vou-vos dar apenas 2 amostras. Uma delas tem a ver com a migração das empresas de publicidade e meios através de concentração para Lisboa. A meu ver, foi muito mais preocupante do que a fuga dos bancos. E eu dou nesse livro, um exemplo, subitamente uma marca do Porto, a Unicer, a Superboc, tem que recorrer a uma empresa de publicidade e meios de Lisboa e com isso muda, no fundo, a sua estratégia e passa a fazê-la a partir de Lisboa, com óbvio desperdício de todo um ecossistema que existia na cidade do Porto. Mas nós poderíamos ir mais longe, poderemos lembrar do dia em que o Sr. Engenheiro Belmiro de Azevedo resolveu lançar uma ópera sobre a PT. Acho que ele teve sorte que ela tivesse sido malograda, mas isso é outra questão. Mas não sei se lembram onde aquele dono de um jornal, dono do Público, fez a sua conferência de imprensa, fez a sua conferência em Lisboa. Estes 2 aspectos, se calhar, parecem assintomáticos, eram, no entanto, o sintoma mais preocupante de uma doença que pairava sobre a cidade do Porto, ou seja, a nossa incapacidade de transformar aquilo que era a nossa percepção própria naquilo que era a forma como nós éramos vistos e como éramos vistos até de alguma maneira sendo espezinhados pelo meio ambiente à nossa volta. E de tal maneira era assim que subitamente estávamos a ser transformados até na comunicação social, principalmente nos anúncios, nos antigos alentejanos. Já se tinha deixado de fazer piadas sobre os alentejanos para fazer piadas sobre os portuenses, sobre a forma como nós éramos, sobre a forma como nós falávamos, sobre a forma como nós comíamos. E isso preocupou-me na altura imenso. E numa conversa com o Paulo Cunha e Silva, quando começamos a preparar aquilo que acabou por ser a nossa candidatura, nós chegamos à conclusão que, de facto, que era essencial construir uma marca. Se, de facto, nós queríamos apostar na cultura, e a cultura tinha que ser, de facto, o cadinho para onde ia sair o desenvolvimento económico, a coesão, tudo aquilo que nós queríamos, a política de uma cidade mais feliz, mais contente consigo própria, uma cidade mais aberta, nós precisávamos, de facto, de ter uma marca. E o Paulo começou com o Nuno Santos, que está por aí, a falar com algumas pessoas, e um dia o Nuno Santos entra no meu gabinete, com um ar bastante excitado, e diz assim: opá, está ali na sala de reuniões um tipo, não sei se tu conheces, o Eduardo Aires, eu conhecia bem o Eduardo, principalmente dos copos, conhecíamos já há uns anos, e diz-me, epá, ele percebeu exatamente o que é que nós chegamos a andar cá. E de facto chegamos lá, eu cheguei lá, o Paulo já lá estava com o Eduardo, e nós olhamos e dissemos assim, pronto, de facto temos aqui o condimento necessário para construir uma marca e para fabricar uma marca. E através do design foi possível construir uma marca que fosse ela própria enquanto marca, um fator de promoção do Porto. Ou seja, não foi um rótulo, foi uma marca que promoveu o seu interstício, as suas submarcas, agarrando todas as submarcas, porque elas estão lá, reúnem-se no ponto, mas de lá saem, e no fundo da sua autenticidade. É evidente, escuso de falar do mérito que o Eduardo teve nisso, por de facto compreender e ser pré-claro a compreender aquilo que se pretendia, ou mais do que aquilo que se pretendia, ou que se podia imaginar. Mas a verdade é que não demorou a que a marca se consolidasse cá dentro.
O Porto estava ansioso por conhecer a sua identidade gráfica, lembram-se destes primeiros tempos, por desfrutá-la, por usá-la e até por abusar. Houve até abusos. Alguns questionaram então, e muito legitimamente, se esse sucesso seria exportável. Ou seja, se o ponto não era redutor, se nós não ficaríamos presos dentro do ponto. Se o Porto, e sobretudo esse ponto desenhado pelo Eduardo Aires, era traduzível, era esta a questão que se colocava. Se a afirmação que ele contém, para nós fácil, Porto, ponto, seria entendível no mundo, fora de portas. Menos de 3 anos depois, o Porto Ponto anda, como sabem, por todo lado. Do México a Buenos Aires, de Istambul a Nova Iorque, o ponto tem palco, tem sido motivo de estudo, de palestras, de aulas e transporta com ele o Porto. Até de tentativas mais ou menos bem-sucedidas de copiar. Eu acho que quando nos copiam é porque nós estamos a fazer bem. Uma marca tão forte não podia ter tido um efeito terrível, apesar de tudo. Um efeito colateral. O efeito do eucalipto que poderia ter, se quisessem, secado tudo à sua volta. Podia ter sucedido isso. Poderia servir para, também dentro do ponto, limitar e restringir. Ou seja, nós já não sermos capazes de ir além do ponto, ficarmos nós próprios reféns do nosso sucesso. Mas não teve, e não teve por ser uma marca aberta, inclusível e compatível, mas também porque nós não deixámos que se isolasse e nos isolasse no seu mundo, nesse seu mundo. Ao longo destes 4 anos houve Porto Ponto, mas houve diversidade e houve muitos designers e artistas a trabalharem connosco em imensos projetos na área cultural que não ficaram nunca presos ao ponto, que assim nunca foi ponto final. Foi ponto, mas não foi ponto final. Hoje, ao abrirmos esta exposição e lançarmos o catálogo que congrega o trabalho de dezenas de profissionais, com novas ideias, com novas cores e novas sensibilidades sobre o que somos, o que mostramos e o que roubamos ao mundo para reinventar. E é por isso que esta é uma mostra de design, mas é simultaneamente a mostra da imagem do que a cidade construiu, em 4 anos de um projeto de cultura para o Porto. É bom recordar, em tempos de memória curta, o estado das coisas há 4 anos, porque subitamente parece que já tudo é uma coisa tão bem adquirida, com a qual nós convivemos tão bem, que às vezes tendemos a esquecer. Nessa altura o que havia eram projetos monolíticos, monocromáticos, estacionados e que apenas sobreviviam. É verdade que o Paulo foi e quis ser, e isso discuti muitas vezes com ele, e ele às vezes quase que tinha medo de o ser, comissariou uma política, mas não foi curador dessa mesma política. Ele soube escolher os curadores, soube fazer as escolhas. Não foi neutro, não adotou a neutralidade. E essa era a condição fundamental para a equipe que nós fazíamos e a equipe que nós agora fazemos com todos, porque só com todos poderemos conseguir continuar aquilo que foi começado na altura por Paulo Cunha e Silva. Hoje, a cidade que o Paulo Cunha e Silva dizia ser líquida é, acima de tudo, um labirinto de ideias que se cruzam pela cidade, que nascem nos bairros da cultura em expansão, se misturam no Rivoli com artistas que também podem estar na Galeria Municipal ou podem estar aqui. E que são os mesmos que convivem com os sons da Casa da Música, que expõem em Serralves, que passam pelo Teatro Nacional de São João e podem acabar no Coliseu ou em qualquer outra parte da cidade. Porque, de alguma maneira, toda a cidade já se inundou pelo cimento líquido que a torna mais competitiva também social e economicamente. O cimento da cultura, o cimento cru, como o que se expõe afinal nas paredes desta casa, entre o tijolo, esta luz maravilhosa do Porto ao fim da tarde e do seu design. Ao fim de 4 anos, é isto que temos para mostrar, mas eu acho que isto não é mais do que a ponta do iceberg, do que anda por aí, do que está por aí, desta sensação telúrica que nós temos na cidade, que a cidade está a mexer, está a abanar, e está permanentemente a discutir-se e está permanentemente a redescobrir-se. 3 dias depois daqui termos estado a festejar o design com os melhores da Europa, 3 dias depois de termos anunciado a nossa Bienal. Por tudo isto, o que aqui nesta sala penduramos ou pousamos numa exposição não é só design, é vida, é o Porto, ponto. Muito obrigado.